Muito se fala sobre transformar o mundo, mas você está pronto para realmente fazer isso acontecer? Transformar é agir, é ir na direção de um caminho ainda desconhecido. Para nós, transformar é tudo isso e mais. É ter a coragem de se reinventar. O novo deixa outras formas de conexão acontecerem. Por meio da tecnologia, do fomento à educação e às ideias empreendedoras, estamos criando novas experiências e ajudando a mudar vidas. Afinal, o futuro não é feito só de números, e sim de pessoas. Por isso, o nosso convite para a transformação é aberto a todos que querem ser parte dela. Mentes inquietas, projetos desafiadores e diversos, de startup a grandes empresas. Tudo isso é possível porque nos guiamos por um propósito ainda mais claro: transformar o mundo empoderando as pessoas a ver dados de forma diferente, ter novas perspectivas, descobrir possibilidades infinitas. Vamos transformar juntos? Oracle, a transformação começa aqui. A AWS é a plataforma de nuvem mais abrangente e amplamente utilizada do mundo. Organizações de todo tipo e tamanho utilizam a AWS para reduzir os custos, ficar mais ágeis e inovar mais rapidamente. A AWS fornece serviços tecnológicos sob demanda através da internet, com pagamento conforme o seu consumo. A AWS oferece mais serviços e mais funcionalidades do que qualquer outro fornecedor de nuvem. Isso faz com que ela seja mais rápida e fácil e tenha um melhor custo-benefício para migrar as suas aplicações para a nuvem e para criar qualquer coisa que possa imaginar. Com a maior comunidade de clientes em todos os setores de mercado, a AWS tem uma experiência incomparável e uma expertise em que você pode confiar para as suas aplicações mais importantes nos mais diversos e imagináveis tipos de uso. Labradoodle, donut de croissant, short saia. É uma saia e shorts. Todo mundo adora combinações. E as empresas também. E hoje elas estão adotando uma abordagem de nuvem híbrida com a IBM, que permite que você use inteligência artificial para se modernizar sem criar do zero, além de reunir todos os seus parceiros e clientes em um só lugar. É por isso que bancos, varejistas e empresas de telecomunicações estão escolhendo a nuvem híbrida, usando as ferramentas, as plataformas e o conhecimento da IBM. Olá pessoal, meu nome é Roberto Arruda, sou Chief Revenue Officer na SkyOne e eu quero convidá-lo nesse evento sensacional ABS Conference 2021. Hoje vai ter um roundtable que eu tenho certeza que você precisa participar. Ricardo Brandão, nosso CEO aqui na SkyOne, vai estar junto com outros feras discutindo como pensar fora da caixa. Eu tenho certeza que você quer reinventar o seu modelo de negócio, participar dessa dinâmica de transformação que o mercado está vivendo aí fora. Você e SV Software House não pode perder. Ricardo Brandão, nosso CEO SkyOne, vai estar com você nesse roundtable. Participe, venha conosco, seja bem-vindo. Nesse programa vamos explorar as origens do universo e encontrar a resposta para tudo. O mundo não é Totus! Totus ou Totivis? Eis a questão. Até Totus Brutus! Naquela altura eu estava tão desesperada, então eu só conseguia pensar no meu filho e gritar: é Tovis! É Tovis! É Totis! É Totis! Totivis. Aí diz a Shirley: é Totivis. Eu digo: não, é Totus. Santa ignorância! Vocês jovens não sabem mais pronunciar as palavras. É Compreende? TV Tocantins. Tocantins TV. Eu digo: Shirley é Totus e ela Totis. Eu disse: Shirley, vá tomar no... Tovis Talks, o seu podcast de tecnologia. Oh my God! Shalom! Gente, o certo é totus, mas não importa como você fale. Totus é uma palavra universal. Vem do latim, por isso que o V tem som de U e significa tudo.
Porque no universo da tecnologia, é isso que a TOTUS faz. Tudo. Que nem eu! É TOTUS, a maior empresa de tecnologia desse Brasilzão. Ah, tá velho. Olá, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à ABS Conference 2021, esse grande evento da Associação Brasileira das Empresas de Software, realizado em parceria com o portal The Shift. Em nome de toda a equipe que está trabalhando na realização desse evento, eu agradeço a vocês que estão com a gente aqui ao vivo agora e dou as boas-vindas virtuais. Eu me chamo Fernanda Estica, vou estar aqui com vocês nesses 3 dias de evento para ajudar na condução das apresentações e debates. E olha, temos pessoas extremamente talentosas, interessantes, inspiradoras aqui na nossa programação, viu? E a gente quer interagir com você também. A ABS tem perfis no Instagram, no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn. Se você for postar alguma foto aqui do evento, fazer algum post, marca a gente, coloca a hashtag ABSConference, que aí a gente vai lá e dá um like no seu post e interage, já que a gente está de longe hoje aqui, está aqui nesse evento virtual. Bom, vamos começar então, né, esse nosso primeiro dia de programação da ABS Conference. Eu convido o Rodolfo Fischer, presidente da ABS, ele vai falar um pouco sobre a associação, que está fazendo 35 anos, e vai contar também para a gente o que tem nessa programação aí nesses 3 dias. Rodolfo? Boa tarde, Fernanda, muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos ao ABS Conference 2021, cujo tema deste ano é Ondas Exponenciais e Resiliência Digital. As nossas queridas amigas Silvia Bassi e Cristina De Luca, da The Shift, foram as responsáveis pela curadoria do evento e prepararam uma deliciosa agenda para todos nós, como a Fernanda comentou. Escolheram a dedo líderes especialistas que irão discutir 3 temas principais. Hoje será sobre resiliência digital, amanhã, dia 15, sobre ambiente de negócios, e no dia 16 abordará o fator humano. Não há dúvida que a onda de disrupção causada pela transformação digital foi atropelada pelo tsunami chamado Covid, no qual a digitalização passou a ser uma questão de sobrevivência do negócio, e não mais uma estratégia competitiva. Na minha visão, passaram a existir 2 tipos de negócios. Aqueles que estavam atentos às mudanças, desde 2016, quando o Fórum Econômico Mundial apontou que estávamos entrando na 4ª Revolução Industrial, implementando a transformação digital intensamente. E aqueles que ignoraram completamente esse fato. Hoje, certamente, aqueles atentos a estas mudanças, que investiram na transformação digital, estão surfando esta onda. Porém, aqueles que ignoraram estão tomando um belo de um caldo. E, infelizmente, muitos até naufragaram, porque não conseguiram implementar as mudanças necessárias a tempo. A falta de mão de obra especializada na área de tecnologia foi uma das principais responsáveis por esse fato também. Se a escassez de profissionais especializados já era um problema antes da pandemia, agora ficou ainda pior, e não somente no Brasil. O mundo todo está à caça desses profissionais. Por isso, o 3º dia do nosso evento tem como foco o fator humano.
No dia de hoje, vamos ver como o setor financeiro, alimentação, construção e o próprio setor de tecnologia, entre outros, estão lidando com esta onda de transformação exponencial. Como conseguiram alcançar resiliência digital? Amanhã, vamos debater o quanto é fundamental assegurar um ambiente adequado para os negócios, as melhores práticas ligadas a ESG, mas também as questões regulatórias e tributárias. Recentemente, Singapura passou uma lei permitindo a produção e fabricação de carne à base de célula, atraindo olhares do mundo todo, que poderá ser a solução para erradicar a fome e reduzir o impacto ao meio ambiente. Enquanto no Brasil, alguns estados correm para regulamentar a inteligência artificial de forma totalmente equivocada, sem o adequado debate, tirando estes estados do mapa de investimentos e inovação. Questão tributária é um outro importante tema que será discutido. Atualmente é um pesadelo constante na cabeça de qualquer empresário e cidadão brasileiro, onde até o passado é incerto. É paulada para todos os lados, como diz o nosso vice-presidente do Conselho, Jorge Sucari. Na ABS, a Associação Brasileira das Empresas de Software, da qual sou presidente pro bono, temos como objetivo assegurar um ambiente de negócio que seja favorável à inovação, ético, dinâmico, sustentável e competitivo globalmente. Este objetivo está totalmente alinhado ao nosso propósito de contribuir para a construção de um Brasil digital e menos desigual, porque sabemos a importância do papel da tecnologia para a democratização do conhecimento e a criação de novas oportunidades para todos e todos, sempre buscando a melhoria da qualidade de vida. Quero aproveitar para destacar algumas ações da ABS nesse sentido, como a mobilização para a redução da desigualdade, em parceria com a REURB, Observatório do Terceiro Setor, e com o apoio da Weber Sandwich, cujo objetivo é apoiar projetos de inclusão social que promova a capacitação na área da inclusão digital, por meio dos recursos obtidos pela reciclagem de equipamentos de TIC descartados pelas empresas. Todo ano são 210 mil toneladas de equipamentos que se tornam obsoletos. Cada uma tonelada de equipamento reciclado, pela mobilização, conseguimos impactar 600 pessoas por ano. E, por outro lado, evitamos que 2 toneladas de gases de estufa sejam jogados no meio ambiente, colaborando com 8 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU, alinhado às melhores práticas de ESG. Como também iniciativas como a Empresa Ética, onde ajudamos a implementar o Código de Ética e treinamos colaboradores das empresas associadas, incentivando a boa prática de governança do setor de tecnologia. Essas iniciativas, como outras, estão disponíveis nos estantes virtuais da ABS durante esses 3 dias de evento. Convido vocês a visitarem, conversarem com a Clara, com a Carol, Jamila, Elaine, Sibeli, Bruna. Elas estão, e eles também, disponíveis para ajudar vocês. Tem 2 outras importantes dicas que eu quero falar com vocês antes de passar para a próxima apresentação. Se você ainda está confuso com a adequação da LGPD, convido a falar com o Dr. Tomás. A ABS Academy tem cursos com 8 instrutores qualificados sobre o tema da LGPD, além do diagnóstico da LGPD desenvolvido em parceria com a Ernst Young. E se você está perdendo colaboradores por problemas de atratividade, benefícios, como a falta de um bom plano de saúde, convido a conversar com o Carlos Saco, lá no stand da CAESP. Quero agradecer aos mais de 2 mil associados que representamos pelo voto de confiança, e principalmente aos nossos patrocinadores, a Oracle na categoria Platinum, e a Amazon Web Services, IBM, SkyOne e TOTOS na categoria Master. E um agradecimento especial a toda a equipe e colaboradores da ABS e ao time da ComArt que fizeram possível a realização deste evento. Espero que curtam. Um ótimo evento a todas e todos. Muito obrigado. Muito obrigada, Rodolfo. Abrimos, assim, então, oficialmente a 11ª edição da ABS Conference. E para começar, então, a nossa programação de palestras, a nossa primeira convidada do nosso evento é a Carolina Morandini. A Carolina é Head de Gestão de Portfólio e Startup Scout na Wayra Brasil, o hub de inovação do Grupo Telefônica e da Vivo no Brasil. A Carolina vai falar sobre inovação, sustentabilidade, transformação digital e os futuros possíveis.
A mediação dessa conversa vai ser da Silvia Bassi, jornalista, publisher do portal The Shift. A Silvia também participa aqui com a gente nesses 3 dias de evento. Bom, e vocês podem enviar suas perguntas durante a conversa das duas. Tem uma caixa aí na sua tela, está escrito faça suas perguntas. Você enviando a pergunta aí, vai direto para a Silvia e para a Carolina. Você está vendo que tem aí também um chat, você pode mandar seus comentários, falar o que você está achando do evento, conversar um pouquinho com a gente. Tem também uma caixinha de emojis aí, você viu? Você pode ir mandando seus emojis, não se preocupe que ninguém vai ver, não vai atrapalhar, é só você que vê os seus emojis, mas para a gente é bem legal, porque a gente tem esse retorno e fica sabendo o que você está achando da programação que a gente preparou com tanto carinho, tanta dedicação para você. Então, vamos lá. Olá, oi Carol, tudo bem? Tudo bom, Silvia? Tudo ótimo, seja bem-vinda. Vai ser um enorme prazer conversar com você. Eu sei que você preparou uma apresentação de uns 30 minutos e depois eu embarco aqui para te ouvir. Ou se quiser então, embarcar no meio, é só falar. Não, tá ótimo. Então eu vou deixar o espaço para você, daqui a pouquinho a gente retoma. Obrigada. Tá, obrigadão. Olá, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. É um enorme prazer estar aqui abrindo esse evento, um enorme prazer e uma imensa responsabilidade, um evento com tanta gente, com tantos nomes de palestrantes, nesses 3 dias em que a gente vai tratar do assunto, né, o grande assunto de ondas exponenciais e resiliência digital, e eu estou muito feliz, agradeço a Silvia, agradeço o pessoal da ABS, e acho que pegando um gancho desse começo, né, sobre a questão do Covid e a necessidade das empresas se reinventarem, eu acho que é mais ou menos por aí que a gente vai bater um papo nesses 30 minutos. Reinvenção é o nome de tudo. A Wayra, eu vou explicar um pouco melhor, em um minutinho, o que ela significa, mas a Wayra existe desde 2011, é uma iniciativa do Grupo Telefônica, que começou como uma aceleradora de startups e hoje é um corporate venture capital, né, e aqui nesse setor a gente fala muitos termos em inglês, mas é um braço de inovação aberta da Vivo no Brasil e da Telefônica no mundo, em que a gente investe em startups, por isso que é um corporate venture capital, que é um fundo de investimento em startups. Mas para a gente chegar aí, né, a gente dá um passo atrás e tenta entender, né, como que tudo aconteceu. E para abrir, eu fui apresentada, mas eu vou falar rapidamente de mim. Meu nome é Carolina, eu estou na Wayra desde 2016, hoje como head de investimento em startups e gestão de portfólio das empresas, mas eu já estive como head de comunicação e assumi algumas áreas diferentes. Eu acho que isso faz parte da nossa conversa, porque os futuros possíveis, né, quando a gente pensa em o que é futuro e quando a gente pensa para onde vamos, a gente tem que olhar para nós mesmos e pensarmos o que eu fiz ou o que eu quero da minha carreira, para onde eu imagino chegar com tudo isso que eu estou fazendo e construir essa jornada de inovação. Tudo passa, né? Todo o futuro que a gente quer para uma empresa, e eu acho que foi o que o Rodolfo falou no começo, foi que a gente está aqui para pensar como manter a nossa empresa relevante, a nossa sociedade, a nossa carreira, a nossa vida relevante para o futuro. Como que a gente se mantém como iniciativa, como a gente cria futuros possíveis. Eu não consigo imaginar outra forma de fazer isso que não pela inovação. Então, para entrar, né, no tema inovação, sustentabilidade, transformação digital e futuros possíveis, que na realidade daria provavelmente umas 4 palestras individuais sobre cada tema, mas a gente só tem
25 minutos aqui para conversar, né, de apresentação. Eu quero falar de inovação. Eu venho trabalhando nesse ecossistema de inovação e empreendedorismo desde 2011. Fui assessora de imprensa de iniciativas como o CIETEC, que é uma incubadora de empresas da USP, o Porto Digital, Parque Tecnológico do Recife. Passei pelo Startup Brasil, que é um programa uma iniciativa pública que fazia uma parceria entre aceleradoras e a iniciativa pública, né, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, onde a gente conseguiu ajudar o ecossistema empreendedor naquela época a escalar e criar grandes empresas. Passei rapidamente pelo Inovabra, do Bradesco, até chegar na Wayra. Na Wayra, entrei como head de comunicação e hoje eu estou na área de investimento e portfólios. Como que a gente está nisso tudo, né? É a inovação que leva e que move a gente no dia a dia. A Telefônica é uma empresa centenária, está quase com 100 anos. E aí a gente se pergunta, como corporação, como se manter relevante, como se manter atual num mundo onde tudo acontece muito rápido. A gente está falando de uma empresa de telecomunicações que continua existindo, que mantém sua relevância e que nesse momento de Covid que a gente passou, que está passando na real, né, na pandemia, as telcos foram essenciais para manter a conectividade, para manter esses eventos como a gente está fazendo agora. A gente aqui, vocês aí, mas mesmo assim, a gente juntos, né, digitalizando para conectar, como a gente comenta na Vivo. Isso tudo é a inovação que traz. A inovação é extremamente importante, e o ato de inovar não é simplesmente fazer algo disruptivo, que nunca existiu, que alguém criou do nada. Não. Inovar é, de repente, fazer algo diferente, é um novo olhar sobre um produto, sobre um processo, é modificar alguma coisa para trazer uma experiência melhor para o cliente, para transformar aquilo que você está fazendo, mas não necessariamente uma inovação radical, eventualmente uma inovação incremental, algo novo e diferente. Isso é o que a gente faz no nosso dia a dia dentro da Vivo, dentro da corporação como um todo. E a Wayra, ela é um ponto dessa inovação. Nós somos o braço de inovação aberta. Você tem a corporação, que ela é muito grande e tem inovação acontecendo o tempo todo dentro, através de pesquisa e desenvolvimento e outras formas de inovação, e você tem um braço, que somos nós, de inovação aberta, que olha para o mercado e busca novas oportunidades, que olha para o mercado e fala, bom, o que tem de novo acontecendo, o que tem de diferente que a gente pode trazer para dentro da companhia para gerar novas receitas, para gerar receitas compartilhadas com essas startups, ou eficiência operacional, ou a gente economizar coisas que a gente poderia estar fazendo de forma automática e que a tecnologia nos permite dar esse salto, né? Então, a importância de inovar, ela é essencial. Ela já era antes, inovar sempre fez parte da vida das pessoas e das corporações, é a gente que nunca, talvez, tenha dado tanta ênfase, tenha olhado tão claramente isso, até chegar momentos, assim, de crise que a gente vive. Aliás, os momentos de crise são os momentos em que você vê grandes empresas e grandes inovações surgindo, porque você tem corporações que às vezes não estão olhando para aquilo e, de repente, elas foram obrigadas. Então, você tem não só corporações, como setores inteiros, quando a gente olha, por exemplo, a educação e a saúde, que já vinha num movimento de inovação, mas que foi chacoalhado e teve que encarar, de fato, essa realidade, através, por exemplo, dos vídeos e do streaming, fazer uma consulta online, que antigamente era quase impensável. A educação, nossa, mas eu vou assistir uma aula inteira de casa, e interagir com o professor e falar com os meus colegas e fazer um trabalho acadêmico? Sim, é possível. Não digo que é o ideal, mas é totalmente possível, a gente pode perceber isso. E a inovação está nisso. Hoje, e eu acho que todo mundo já viu essas pesquisas, a Fortune 500, por exemplo, já colocou lá no passado as grandes empresas, elas eram aquelas montadoras, as empresas de produtos e bens de consumo, que hoje elas estão
entre importantes empresas, mas as top na Fortune 500 são as empresas tecnológicas. Então, a gente percebe que a tecnologia, ela faz muito parte do que nós somos hoje em termos de inovação. Não é necessário ter sempre tecnologia, mas a tecnologia permeia, e a tecnologia, ela traz alguns pontos essenciais para a inovação acontecer de forma mais rápida. Ela traz a exponencialidade. Através da tecnologia, a gente consegue chegar em países sem nem ter que precisar mudar, por exemplo, o escritório até lá. A gente consegue gerar a conectividade e a rapidez necessária para que as coisas aconteçam. Então, a inovação, ela está em tudo que a gente faz, e a tecnologia, hoje, é um meio muito eficaz para cada vez mais as empresas inovarem. Então, concordo que quem não percebeu isso tem mais chance de morrer como empresa, e aqueles que estão percebendo, como é o caso nesse ano, que a gente está vendo muitos corporate venture capitals, ou muitos programas de aceleração, ou programas corporativos de inovação acontecendo, porque as empresas perceberam a necessidade de correr atrás do lucro, porque ninguém quer correr atrás do prejuízo, correr atrás do lucro para se unir a essas empresas inovadoras que têm agilidade para trabalhar no mercado. Falamos um pouco de inovação. E sustentabilidade, onde que entra nisso tudo? Aqui eu vou trazer a sustentabilidade mais no sentido de negócio sustentável, não a sustentabilidade que hoje tem sido extremamente importante e relevante se falar, o ESG, né, o Environmental, Social and Governance, mas eu vou trazer a sustentabilidade no sentido de longevidade e negócios sustentáveis como negócio, como iniciativa. A gente faz parte de uma iniciativa que é a Wayra, é uma iniciativa que este ano completou 10 anos, e é super difícil. Quando você olha no mercado e você verifica que existem iniciativas de inovação aberta ou iniciativas corporativas que fazem um relacionamento com startups ou parceiros externos, eles nem sempre duram tanto. A sustentabilidade, ela está muito ligada à longevidade do negócio. Como se manter relevante, que foi o que eu falei no começo. O que é ser sustentável? É você entender que a iniciativa, ela precisa mudar, assim como muda o ecossistema, assim como muda o empreendedorismo, a inovação no mundo. Hoje, a gente não é a Wayra de 10 anos atrás, do começo. A gente começou como uma aceleradora de empresas em que a gente fazia chamadas abertas para iniciativas num ecossistema que ainda estava em construção. Era um ecossistema onde você tinha muitas empresas, que naquela época a gente nem falava startup, apesar do nome startup existir, a gente falava empresas de base tecnológica. A gente ainda estava muito imaturo e todo mundo tentando entender como é que funcionava aquele ecossistema. Então, a Wayra, de 10 anos atrás, 8 anos atrás, foi uma Wayra que veio para o Brasil, porque nós somos uma iniciativa global que está presente em 10 países e já investimos em mais de 900 empresas no mundo e 83 aqui no Brasil. Foi uma iniciativa que surgiu muito com o objetivo de fomentar o ecossistema, de ajudar as empresas a evoluírem. Era um momento em que a gente se uniu ao Startup Brasil, que eu comentei com vocês, para ajudar a criar esse ecossistema de inovação no Brasil e fazer com que ele crescesse mais rapidamente. Acredito que a gente teve sucesso nesse sentido, porque hoje a gente vê um ecossistema muito diferente, em que em 2016, né, a gente entrou em 2011 e 2012 no Brasil, em 2016 a gente começa a sentir uma diferença no empreendedor brasileiro, um empreendedor, uma empreendedora que está muito mais olhando para o mercado com as dores que ele carregou. Então, não mais aquele jovem que saiu da universidade, mas aquele empresário que foi para o mercado de trabalho, sentiu certas dores e necessidades e foi empreender. E em 2018 a gente fez a nossa nosso reposicionamento de marca de uma aceleradora para um Corporate Venture Capital, uma iniciativa de investimento corporativo, em que a gente passou a investir em startups, um ticket, um valor maior por startups, e a gente parou de fazer chamadas abertas e começamos a investir em qualquer momento do ano. E relacionando principalmente esses negócios às nossas necessidades como corporação
o potencial match de negócios que essas startups podem ter com a Vivo no Brasil, a Telefônica no mundo. A gente olha esse ecossistema e a gente muda ao longo do ano, ao longo do tempo. Foram 10 anos em que a gente foi se adaptando ao ecossistema, a gente foi entendendo as necessidades do empreendedor que nós consideramos o nosso cliente, e a gente foi mudando como iniciativa. A gente aumentou o ticket, a gente mudou a forma de se relacionar, e a gente passou a olhar muito mais para dentro, porque naquela época as empresas muito iniciantes ainda não tinham uma robustez suficiente para fazer negócios com uma grande corporação. O ecossistema desenvolveu, o ecossistema cresceu e a gente percebeu que a gente tinha que também mudar a nossa forma de olhar para ele. Portanto, a sustentabilidade, a longevidade do negócio, ela está muito, muito conectada à relação de adaptação, de entender como funciona o mercado, como funciona o nosso cliente, como funciona o mundo de startups e inovação, estar atento a isso e se jogar. Se jogar, unir a inovação, a adaptação que a gente pode ter em prol de uma sustentabilidade de negócio. Porque se a gente se mantivesse como a gente era há um tempo atrás, talvez a gente não existisse. E não foi o caso. A gente olhou para isso e falou, não, é hora de mudar. Então, eu acho que esses 2 pontos importantes, inovar sempre e a sustentabilidade, ela está muito de acordo com a adaptação e a contínua reinvenção do negócio. Chegamos em transformação digital. A transformação digital é uma palavra interessante, um pouco, como eu diria, um pouco tricky, né? Um pouco confusa assim, em termos de, será que a gente faz ou não faz transformação digital? Será que isso daí existe? Será que não é só mais uma buzzword do mercado, aquelas palavras famosas, transformação digital, que todo mundo agora fala, está todo mundo fazendo a transformação digital? Ela existe? Sim, ela existe. Ela existe e o uso da tecnologia é essencial para a transformação digital dos negócios. É importante colocar isso na mentalidade dos diretores, dos vice-presidentes, do topo da empresa, para essa transformação digital acontecer. Nada acontece se a empresa não acreditar que a inovação é necessária, que a tecnologia é essencial para resolver os problemas atuais, que é ela que torna tudo que a gente quer tentar resolver muito mais fácil, muito mais inteligente, ela que traz a automação e a possibilidade de transformar processos repetitivos em trabalhos muito mais inteligentes e eficazes. Então, sim, a transformação digital ela existe e ela está acontecendo em todos os mercados, em todas as empresas que se dispõem, que se predispõem a fazê-lo acontecer. Como, por exemplo, eu tenho aquela área que está ali usando um processo repetitivo, automático, por vezes manual, às vezes nem é manual, mas às vezes o processo é tão repetitivo que em algum momento a gente poderia usar uma tecnologia para transformar aquilo em algo mais inteligente. Como é que a gente faz isso? Algumas tecnologias. A transformação digital está muito ligada a tecnologias como inteligência artificial e aprendizado da máquina, machine learning, em que você coloca realmente a máquina para trabalhar para você, trazendo inteligência, e você, profissional, pode ser usado para coisas que a máquina não vai precisar, que você não vai precisar ficar ali no Excel montando aquilo, você pode fazer alguma coisa mais inteligente e passar a gerar insights e inteligência sobre os dados que você tem, que a máquina te traz. Outras tecnologias, a IoT, que é a internet das coisas, ou devices, né, ou gadgets conectados, aparelhos conectados. Então, isso também faz parte da transformação digital. A sua empresa começar a ter inteligência em tudo que faz na máquina. Se é uma indústria, você vai ter inteligência ali na fábrica, que vai conectar com o software da sua empresa e você vai conseguir entender sem sair do lugar. Você pode conectar máquinas agrícolas, por exemplo, e ter muito mais eficiência no campo. Você pode ter cidades conectadas, que isso está começando a acontecer no Brasil, e vai ser um boom gigante quando
a gente perceber que a gente está com tudo conectado. Já pensou em entrar na sua casa e conversar com a sua geladeira e falar que quando estiver terminando o leite, ele já manda um aviso para o supermercado que traz o seu leite através do Uber ou de um aplicativo de transporte, né, de motoboys, e você tem tudo já devidamente conectado na sua casa. Isso, a transformação digital torna possível. Computação em nuvem, Big Data, tudo que você puder automatizar de alguma forma e transformar digitalmente a sua empresa é super interessante para mudar a realidade do que a gente está vivendo hoje. A gente tem algumas iniciativas assim, por exemplo, hoje o nosso recrutamento dentro da Vivo é todo feito pela GUP, uma empresa de recrutamento 4.0, 2.0, mas já deve estar no 4, mas que eles automatizaram e melhoraram toda a parte de recrutamento interno da empresa, e isso foi um começo, porque, de novo, a empresa ela não precisa fazer tudo de uma vez só. Você pode começar por um ponto e, aos poucos, você vai transformando aquela área, aquela unidade, até que a tua empresa como um todo se transformou. Chegando na última palavra que a gente abriu, futuros possíveis. O que será dos próximos 5, 10 anos como empresa, como iniciativa? O que a gente quer para a nossa empresa, para chegar lá na frente e falar, sim, conseguimos ter inovação necessária na nossa empresa, com tecnologia, trazendo essa transformação digital e ainda mantendo a sustentabilidade da nossa empresa. Não é fácil, mas é totalmente possível. E sim, precisa de muita resiliência digital, porque é muito, muito aprendizado, é muito erro, é muito teste, é muita tentativa. Mas certamente são futuros possíveis, não só para as empresas que têm inúmeras tecnologias aí para frente para explorar, para trabalhar junto com as startups ou com seus clientes ou seus fornecedores, mas é uma possibilidade, uma infinidade para nós como seres humanos e profissionais. A gente olha para o passado, né, porque o único jeito da gente pensar o futuro é a gente dar uma olhada no retrovisor, mas não olhar muito, né, a gente tem que olhar para frente, né, a gente realmente perceber que há certas coisas que não existiam e há certas coisas que vão existir e a gente nem sabe. E é aí que a gente tem que ficar atento no mercado, nas startups e na possibilidade de inovação que esse mercado traz para a gente. É isso. Eu quis falar um pouquinho dos 4 temas, espero ter contribuído. Acho que tem muita coisa que a gente poderia explorar, mas eu prefiro que vocês tragam perguntas e que a gente possa conversar um pouco aqui e, enfim, trazendo essa visão de futuros possíveis para o ecossistema empreendedor e o software brasileiro. Obrigada. Muito bom. Carol, ótimo, muito obrigada, muito bacana. Você fez um voo rasante em 25 minutos aí, que é difícil de fazer. Eu queria pegar, a gente está olhando para as empresas hoje, a pressa existe, né? Todo mundo tem muita pressa de acertar, e, obviamente, a via das startups, a via do Corporate Venture, a via de Open Innovation, ela é o jeito mais fácil de acertar, mas ela também é o jeito mais fácil de errar, se você não fizer direito, né? Você pode levar com você uma startup que podia ter sucesso. Você tá nesse meio de startups há muito tempo e na Wire há 5 anos. A Wire tem 10, como você contou, e fez toda uma migração. Se você tivesse que escolher 3 insights, eu estou dando um push, mas se tiver 2, tá bom, mas 3 insights para quem precisa acelerar agora, por conta desse aprendizado de vocês, quais seriam? Olha, eu acho que o primeiro insight definam muito claramente qual é o objetivo do que vocês querem fazer e trabalhar. O que eu vejo muito no mercado quero fazer alguma coisa com startup, quero trabalhar com elas, mas não sei o quê. Tá tudo bem você começar assim. E normalmente as empresas começam assim e é fundamental que você faça o benchmark no mercado. Então, muita gente procura a gente, conversa com a gente, entende como é que funciona, porque o Corporate Venture Capital talvez seja uma das iniciativas finais. Depois que a empresa
já teve algum tipo de relacionamento com startup, entendeu mais ou menos o modus operandi delas, a agilidade que ela tem, começou a entender o linguajar da startup, porque a gente brinca, né, que é o elefante dançando com as gazelas. Se você não tiver cuidado, o elefante pisa nas gazelas e amassa mesmo, né? Então você tem que saber dançar esse jogo, você tem que aprender a dançar com elas e não pisar sobre elas. Então, o objetivo, tentar definir, né? Ponto 1, o objetivo claramente eu tenho o objetivo de entender como elas funcionam. Faça o maior número de conversas possíveis com elas. Tem o objetivo de fazer negócio, então tem o objetivo de fazer negócio, então eu vou entender o que eu preciso mudar dentro da minha corporação para começar a fazer negócio com startup. Por exemplo, pedir uma receita, pedir que ela comprove receita de 3 anos, às vezes não é possível, porque eventualmente você vai lidar com uma startup muito, muito bacana que só tem 2 anos de existência. Então, você tem que entender um pouco qual que é o seu objetivo de relacionamento para ir definir qual é a estratégia que você vai tomar, se é um programa de aceleração, se é um corporate venture capital, se é um programa com incubação, se é uma parceria estratégica, enfim, existem inúmeras formas, tá? De repente, um segundo momento, junto com o primeiro, ter um sponsor. Precisa ter alguém na corporação que realmente acredita naquilo. O que a gente vê muito é pessoas saindo da corporação, alguém gostava muito daquilo e queria tornar aquela iniciativa uma realidade, mas a pessoa saiu. E aí o próximo que vem não necessariamente tem aquele mesma vontade, engajamento. Então, precisa vir inicialmente de cima para baixo. Precisa ser um olhar da diretoria, da presidência, falando, nós queremos inovar, ou sim. Então, isso vai acontecer e vamos fazer acontecer. Então, eu acho que esse é um ponto que vem junto com o objetivo, geralmente vem, né? Porque você tem uma pessoa que fala, queremos fazer acontecer, e aí define-se o objetivo. E aí, o terceiro ponto que eu daria de dica, realmente, é converse com muita gente no mercado. Porque é importante para as corporações entenderem os formatos que existem. Existem muitos formatos. E você tem que achar o melhor para você. E comece pequeno, porque, eventualmente, eu quero começar como Corporate Venture Capital. Só Corporate Venture Capital significa você pôr um dinheiro na empresa e investir em troca de participação acionária minoritária. Investir, no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Startups, tem mais ou menos uma relação aí de 86% das empresas, startups, morrem nos 3 primeiros anos. Então, a chance de você errar por não ter conhecimento de como investir em startups é muito grande. A gente que já tem conhecimento de 10 anos, a gente erra, é normal. Quando a gente investe em startups, a empresa tem que pensar que ela está fazendo um investimento capital de risco. Se a gente quisesse segurança e estabilidade, não era um investimento em startups que a gente faria, porque 86% delas têm chance de morrer nos 3 primeiros anos. Sim. Então, o investimento, ele talvez seja ali um passo mais à frente, quando você já entendeu a relação. Então, eu colocaria esses 3, objetivo, sponsor e conversar com muita gente no mercado para entender o seu formato ideal para aquele momento. Perfeito. Quer dizer, um caminho meio óbvio para começar a lidar com uma startup é virar um cliente dela, né? Porque é o jeito de você conseguir testar. Né? Eu acho que é um excelente formato começar. Claro que não são todas as startups que você vai conseguir virar cliente, né? Ainda mais quando você está falando de uma corporação, né? Por exemplo, como consumidor, a gente já é cliente de muitas startups, mas como corporação é legal ou virar cliente ou tentar fazer algum tipo de parceria para começar a ter, né, uma prova de conceito, algum tipo de relacionamento. Mas ainda assim é bastante difícil para algumas empresas por uma série de questões internas, né, de fornecedores, de abrir concorrência. Então, eu acho que assim, conversar com elas, tentar se envolver em alguns eventos, começar a entender um pouco como funciona o lado delas, é importante para você ver qual vai ser o formato que você vai trabalhar. Maravilha. Esse é um caminho. Aí, olha só, o seu cargo gerou curiosidades aqui. Então, eu já ia perguntar, tem gente que mandou pergunta. O que faz uma Startup Scout? Porque o Scout, para mim, a primeira coisa que eu lembrei foi aqueles filmes de draft de jogador de beisebol, que você fica caçando, tem aquele que encosta, os olheiros.
Como é que é o trabalho de scouting de uma startup ou de startup? Exatamente isso. Eu sou uma olheira de startups. Então, o que isso significa? Significa que eu estou sempre em busca de empresas para investir. Eu estou sempre atenta a tudo e a todos. Né? A gente pode fazer scouting de diferentes formas. A gente tem o site da Wayra, que a empresa pode ir lá e cadastrar a empresa dela e a gente olha. Mas, ao mesmo tempo, eu estou em todos os eventos. Hoje está acontecendo um outro evento do ecossistema, então provavelmente eu vou dar um pulinho lá para dar uma olhada nas startups que estão se apresentando. Tem o da ABS, do Case no final do ano. Tem muita coisa acontecendo. Tem os parceiros, aceleradoras, os fundos de investimento. Então, eu estou sempre olhando oportunidades que tenham soluções para fazer negócios com a Vivo e que eu tenha a possibilidade de investir nessas empresas. Então, a gente faz esse scouting ou startup hunter, digamos assim, conversando com muita gente. Eu sou jornalista de formação, né? Por isso que eu acho que eu virei scouting olheira. Porque é perguntar mesmo, assim, como você encontra empresa? Conversando. Não tem outra forma. Eventualmente, a melhor solução ou a solução ideal, ela não vai cair no seu colo. Você tem que ir falando com um, falando com outro. Então, eu falo muito com as nossas empresas do portfólio. Gente, eu estou buscando alguma coisa assim, assado. Vocês conhecem alguém no mercado dessa forma? Aí tem o grupo da 011 Startups, que é a comunidade 011, né, que é aqui de São Paulo. Tem a RJ, tem São Pedro Vale, tem muitas comunidades que eu sempre vou falando com eles e perguntando, gente, estou buscando alguma coisa assim, assado. Falo muito com os fundos de investimento, né, que são os investidores não corporativos, os venture capitals, sobre que startups eles estão trabalhando. Olho muito, por exemplo, a IDEXO da TOTUS, converso muito com o Vitor, então a gente sempre busca, né? A Amazon é parceira da Wayra, então a gente, nesse ecossistema, todo mundo se fala. E esse é o trabalho do scouting, aí eu ficar olhando para todos os lados e estar atenta a tudo que aparece, seja na imprensa, seja um programa, alguém que divulgou as empresas que entraram no programa do IDEXO, porque para mim não importa se outra corporação está fazendo negócio, eu quero que a minha também faça. Eu quero que essas empresas cresçam, eu quero trazê-las para dentro e quero que elas cresçam fazendo negócios com Deus e o mundo. E aí eu vou tentar conectar com elas também com todo mundo que eu puder. Então é mais ou menos isso que o Scouting faz. É um hunter, né? É um startup hunter. Agora, é uma ideia fácil de implementar, uma empresa ter um hunter, definir uma hunter para começar? Vale a pena começar por aí, começar por alguém que pergunta, desde que você tenha uma estratégia, né? Desde que você tenha uma estratégia, assim, é importante ter essa pessoa se você tiver, por exemplo, uma estratégia ou de investimento, você está buscando realmente, é um corporate venture capital, é uma iniciativa que está buscando empresas para investir, ou se você está buscando empresas para fazer negócios de acordo com as necessidades. Então, a gente olha muito para dentro, né? A gente não só investe em empresas. Para a gente chegar a mais ou menos 5 empresas que a gente investe no ano, eu olho cerca de 1.000 empresas no ano. Eu apresento para a Vivo provavelmente umas 200, 250 por ano. E essa pessoa, ela também busca isso. Então, você pode ter uma pessoa que é um hunter para conectar com necessidades internas. Então, a empresa, a corporação está buscando resolver um problema da área de RH. Essa pessoa vai olhar para o mercado e vai buscar soluções para conectar com o RH da corporação. Então, você tem o hunter, ele pode ter esses dois papéis, ou buscar para fazer negócio, ou buscar para investimento. Aí você tem outros hunters, que é para M&A, né? A corporação está buscando soluções para comprar, você também pode, né, ter uma pessoa focada nisso, porque é interessante, esse ponto é interessante. Hoje a gente vê muito nas corporações o pessoal muito focado, o pessoal que está em M&A, eles estão muito acostumados a trabalhar a compra de empresas que não são necessariamente startups. Então, eu vejo isso do nosso portfólio. Nosso portfólio, ele é muito abordado por corporações que querem comprar as startups. E eles falam, gente, assim, a corporação não sabe falar a nossa linguagem, nem na área de M&A, porque a pessoa que está lá em M&A, ela não lida com startup, ela lida com empresa. E a startup é outro bicho.
é outro sujeito, né, que quando a gente fala em valor de mercado, é um chutômetro, né? Se a gente falar, a empresa X vale 25 milhões, 70 milhões, talvez ela ainda não valha muito, mas é porque a gente faz ali uma série de análises para entender que se ela chegar nas metas que a gente acredita, ela poderá valer sim, mas não necessariamente ela vale. Então, o M&A é muito curioso, porque esse ano, né, assim, do ano passado para esse, com a Covid, a gente viu um boom de liquidez, de compra e venda de empresas. Então, é muito engraçado que eles agora falam com a gente, falam, nossa, estou sendo procurado, mas assim, eles vêm... O pessoal, às vezes, faz umas perguntas que não tem nada a ver, querendo saber coisas que não tem nada a ver, porque não são as mesmas métricas que a gente usa no mundo de startups. Então, aí, está um ponto de inovação que é super bacana, né, que eu comecei falando até da minha carreira, que é a gente olhar para si próprio e ver que a gente pode mudar muito ao longo da nossa carreira e a gente vai ter novos mercados para trabalhar. Essa área de inovação está abrindo isso até para nós profissionais olharmos e falar, bom, eu não preciso ser só hunter, eu posso ser agora outra coisa, né? Business development, eu posso trabalhar dentro de uma startup, eu posso depois ir para uma corporação, para um VC. Então, é muito bacana essa flexibilidade que a gente está ganhando com a liquidez e com o tamanho do mercado que o Brasil está crescendo, né, nesse sentido. Então, é muito bacana. Bem bacana. Bom, você tem lá o seu jeito de procurar, centenas e centenas, vai caçando. Eu queria te fazer uma pergunta. Esse ano, a gente está tendo o julgamento lá da Elizabeth Holmes, né, da Theranos, e uma coisa que ficou muito clara nessa história é que o pitch, aquele pitch Canto da Sereia, né? Se você pegar tanto a Holmes quanto o Adam Neumann lá do WeWork, tinham, né, todo um carisma que acabou dando no nada. Então, eu queria te perguntar, quando você olha uma startup, é o pitch, é a inovação tecnológica ou é o modelo de negócio que pula primeiro? Assim, o que te faz? O que faz você fechar alguma coisa? Então, fechar com certeza não é o pitch necessariamente. Eu acho que o pitch, ele é uma porta de entrada para você marcar uma segunda reunião, para você olhar e falar, poxa vida, legal. Eu acho que é importante para a vida trabalhar a comunicação. Eu acho que, assim, nós como profissionais, a gente tem que saber se apresentar minimamente, conseguir, né, passar o porquê que a gente é bom naquilo que a gente está se propondo a fazer. Então, eu acho que, assim, muitas vezes, né, nesses eventos, o pitch, ele é aquele momento que você tem que tentar brilhar, né? Agora, cada investidor tem sua tese de investimento. Então, por mais que um pitch, de repente, me soe maravilhoso, se eu não investir, por exemplo, em logística, eu vou passar por ele e falar, putz, muito legal esse pitch, mas não é minha tese de investimento. Então, eu nem vou dar tanta atenção. Então, eu acho que em termos de pitch, a primeira dica já deixa muito claro lá no início o que você o que você faz, porque alguns vão parar de prestar atenção, que tá tudo bem, é isso mesmo, nem todo mundo vai investir em você, e é melhor que aqueles que se interessem fiquem na sua apresentação do que todo mundo, e você tentar realmente passar o que de fato você faz, porque mentira e contradição a gente pega o tempo todo. A gente nunca vai investir num pitch, tirando a Y Combinator aí, que aparentemente o último pitch day deles foi sensacional e teve empreendedores falaram que cheques começaram a rolar nos Estados Unidos e tudo mais, até subiu um pouco o valor de mercado, deu uma inflada, mas enfim, tirando alguns assim, é muito difícil você fechar com um pitch, porque a gente vai entrar a fundo no que é a sua empresa, a gente vai fazer uma segunda conversa, e o que eu vou querer entender, modelo de negócio a gente nem pensa muito nesse primeiro momento, porque o modelo de negócio muda muito. A gente vê que as empresas, elas, às vezes, elas iniciam com um modelo de negócio, e conforme elas vão testando no mercado, elas vão percebendo que aquilo não vai funcionar, e elas mudam, a gente chama de pivotar, né? Então, a gente tem um monte de empresa que pivotou. O que a gente olha é realmente quem está por trás do negócio, a gente investe em pessoas e a gente investe em soluções, dores que doem e tecnologias reais. Então, só tem um dashboard bonito? Legal, de repente você vai resolver uma dor específica, mas não é uma empresa para se investir, porque tecnologicamente
a gente não vai investir só num dashboard, né, num website, digamos assim, nada contra, mas não é isso que a gente está procurando. Então, nessa onda de pitches bonitos, eu acho que a gente vai olhar mais a fundo numa segunda conversa e entender se há realmente tecnologia, se você está fazendo algo que clientes querem, é uma dor que está se resolvendo, né, com clientes pagantes, e quem está por trás disso, né? Porque no fundo, as ideias boas, elas precisam ser executadas. Uma boa execução torna ideias exponenciais e factíveis. Perfeito. Eu acho que a gente tem tempo de mais uma pergunta. Estou me avisando aqui que pode. Aí tem uma pergunta bacana, que é com relação a gente está falando muito de diversidade, inclusão, e tem uma discussão muito importante, que é, hoje, startups lideradas por mulheres são, né, aquela fatia pequenininha, né, do espaço, e tem todo um esforço de aceleradoras, e para as empresas, as ideias podem vir de mulheres empreendedoras que estão apostando também no B2B, não é só B2C, não só... como é que a gente consegue crescer, Carol, esse mercado? Como é que... Olha, que uma empresa... eu venho trabalhando muito, assim, nesse movimento das mulheres e, assim, até quem conhecer lá o site da Wire, o nosso Medium, eu fui mãe recentemente, né, meu bebê tem 7 meses, e eu super advogo, assim, pelas mulheres e por elas crescerem, então a gente está tentando sempre trazer mulheres para o empreendedorismo, para as startups. Eu acho que a gente muda com a mudança de olhar da mulher e do homem. A gente precisa olhar diferente, a gente precisa dar mais voz para que elas falem, porque muitas vezes, né, por questões de crescimento, de educação, a mulher acaba se retraindo e não fala, né? Então a gente precisa dar voz para que elas falem, para que elas exerçam esse poder, porque a mulher tem garra demais, assim, a gente realmente vê as startups com maior diversidade, aí não só mulher, tá? Negros, negras, homossexuais, todo tipo de diversidade, são as empresas que mais crescem na Wayra, as que têm maior diversidade, de países também, porque é isso, gente, assim, a cultura e a diferença de olhar, né, feminino, masculino ou regional, ele é importante para trazer todos os pontos de vista de um negócio, né? Você está falando com mais de um tipo de cliente, você está falando com mais de um tipo de pessoa. O seu cliente, ele não é não é só o homem branco que fez Harvard. O seu cliente são muitos. Então você tem que olhar, tem que ter esse olhar. Eu acho que a gente vem melhorando, mas eu acho que ainda falta muito caminho por aí. Eu acho que algumas coisas para mudarem, eu vejo algumas pessoas fazendo isso, você ter mais lideranças femininas. Aqui na Wayra a gente tem a Lívia Brando, que é a Country Manager, né, da Wayra, é uma mulher. Eu sou a segunda da Wayra e sou uma mulher. Mas a gente vem também olhando algumas iniciativas que estão trazendo para o comitê, para os boards mulheres, para ter essa visão diferenciada. Eu acho que tem que ser feito isso com os negros, tem que tentar o máximo possível ter diferentes olhares na hora que você avalia uma empresa, na hora que você fecha um negócio com uma empresa. Eu acho que isso é uma forma da gente, aos poucos, ir mudando. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Bateu 16, eu tenho que encerrar. O papo está ótimo. Eu estou vendo os comentários aqui, as pessoas estão adorando. Acho que você deu dicas, Carol, super preciosas mesmo, de como enxergar, né, esse mundo de Open Innovation e de startups, que pode acelerar a transformação digital de uma empresa e fazer todos os futuros possíveis, né? Então, eu queria super te agradecer, obrigada mesmo, foi muito bacana. Abrimos com chave de ouro aqui o evento. Espero ter ajudado e espero que tenham gostado, me conectem, né? Estou sempre em busca de startups. E o próximo painel vai ser incrível, eu já estou vendo pessoas que eu conheço já de longa data, o Guilherme, o Ricardo da SkyOne, que também foi investido por uma das iniciativas da Telefônica. Contem comigo, espero ter feito jus dessa abertura do evento e desejo um excelente 3 dias de muita resiliência e exponencialidade.
Sensacional, obrigada mesmo, Carol. Obrigada, bom, vou passar pessoal. aqui para a Fernanda, gente. Passando para a Fernanda aqui. Ah, que legal. Obrigada, Silvia. Obrigada, Carol. Nossa, dicas preciosas, como a Silvia disse. Obrigada por essa apresentação tão inspiradora. Começamos com o pé direito, a nossa 11ª edição da ABS Conference.